Cumprimento a todos com a paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passando aqui para trazer uma palavra não tão estendida, mas fundamental para as nossas vidas. Através desse texto qual eu vou ler e dissertar um pouco para vocês, vocês vão entender qual é o caminho que vocês mesmos estão andando, qual o caminho que vocês mesmos estão escolhendo para si e por que se há uma certa diferença no mundo que às vezes você não consegue entender. Então, através desse texto agora, vocês vão entender o porquê de certas coisas. A palavra de Deus fala, a carta do apóstolo Paulo, a segunda, como diz a Timóteo, foi a segunda carta. Timóteo foi um filho na fé de Paulo e também, como diz, se tornou um jovem pastor. E para isso o apóstolo Paulo escreveu duas cartas para ajudá-lo, para ensiná-lo certas coisas. Então aqui, no capítulo 3 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele fala ele faz menção de como seria os últimos tempos, como seria o mundo, como deveria se comportar o obreiro aprovado por Deus, como se deveria fazer. Então aqui ele começa narrando e dizendo, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Temos visto tempos difíceis? Sim. Tempos difíceis em quê? Em todos os âmbitos. Desde para ganhar o seu alimento, como para manter sua família, como para se ver em prática ainda bons valores sendo aplicados na sociedade, sendo aplicado no meio das pessoas, tantas coisas. E isso nós temos observado que a falta dessas coisas contribuem para tempos difíceis, trabalhosos. Não é? Crianças que não são mais obedientes aos pais e tantas outras coisas. Aqui fala, os homens serão egoístas, ou seja, o que é egoísta? Aquele que só quer tudo para si, que não pensa no próximo. Serão avarentos, o que é avarento? Aquele que não abre a mão para ajudar uma pessoa ou para, vamos dizer assim, apoiar algum projeto, alguma coisa, tem condições e não faz. Presunçosos, o que é presunçoso? É aquela pessoa altamente vaidoso, como diz, aquela pessoa que o mundo gira em torno dela, é como se a Bíblia estivesse fazendo a descrição de um verdadeiro narcisista. Tanto homem como mulher age assim, mas a humanidade é representada, o Senhor fala assim, homens. Aí aqui diz, arrogante, sim, nós temos visto muita gente falar muita coisa, e principalmente quando é contra o Senhor Deus, contra a Bíblia, e contra a família, e contra bons princípios, isso é um perigo. Porque a pessoa está pondo em risco a sua própria vida. Porque o arrogante, ele não escuta, só ele acha que é certo, ou só ela acha que é certa, não escuta ninguém, faz como quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Agora, vírgula, todavia, entretanto, até enquanto o Senhor Deus permitir. Aqui fala mais, homens arrogantes, blasfemos, nós temos visto? Claro que temos visto. Pessoas que blasfemam do Senhor Deus e do mundo. Vocês viram aí exemplos aí nas festividades do mundo, o que é que fizeram? As consequências que houve, como diz, foi para mim foi uma catástrofe, uma coisa assim, uma verdadeira bagunça mesmo, assim, comprometeu a vida de pessoas e tudo mais. Então, os tempos de hoje têm sido assim. Aqui, desobedientes à paz, sim,
Tem criança que com menos de 10 anos já desobedece pai e mãe, só quer o que quer. Aí para chegar a esse ponto, por quê? É por causa dos últimos tempos, não só isso. É porque teve uma criação muito mimada. Nunca ouviu falar um não, nunca teve um freio, nunca teve assim uma disciplina correta, só em tudo, dando tudo que quer. Aí às vezes fica uma criança assim que quando vai tendo entendimento das coisas, desobedece pai e mãe. E quando não é por causa de mimo, é por causa que foi criado na rua, solto ou solta. Tem criança que quer brincar na rua. E eu aconselho a vocês, não deixem suas crianças brincar assim à vontade na rua com estranhos, porque acontece de haver esse tipo de problema. Aqui mais, ingratos, ímpios. Quanta ingratidão a gente vê no mundo. Pessoas que ajudam outras e quando outras saem, como diz, daquele atoleiro, nem se lembra de quem ajudou, nem se lembra, como diz, do que a pessoa fez pelaquela outra. Não se lembra ou faz que não se lembra. Às vezes tá lá embaixo, como diz, e a pessoa ajuda, a pessoa, como diz, faz de tudo pelaquela outra ali para ajudar. E quando a pessoa sai do atoleiro, é como se fosse igual uma mula, desse uma chutada assim para trás e deixasse a pessoa, como diz, decepcionada, sem entender. E pensando, mas eu ajudei tanto e olha o que é que eu recebi. Mas nesse caso do Senhor Deus, você receberá a sua recompensa. Aqui, sem amor pela família, sim. Nós temos muitos exemplos hoje de famílias, exemplos de famílias modernas, que como diz que é tudo, não é em nome mais do amor, não é em nome mais do amor pelos filhos, não é em nome mais da Bíblia, nem é em nome mais do juramento que faz diante do Senhor, que a pessoa que quebra, como diz, não está nem aí, é tudo em nome da conveniência. Não, eu estou casado com essa pessoa porque já me acostumei, é melhor ficar casado que estar só. Não, eu estou casado ou casada com essa pessoa porque até então comigo tem muitos bens e se eu for divorciar, então, como diz, vou perder muito, então é melhor ficar com essa pessoa aí mesmo. Outros dizem assim, não, eu vou ficar com essa pessoa aí mesmo porque... Como diz, até arrumar outra, essa daí ou esse daí, pelo menos eu sei como ele é ou como ela é. Outros dizem, não, eu vou ficar casado ou casada por causa, como diz, para criar bem os filhos, mas se a gente tirar uma foto, é claro que vai tirar tudo sorrindo, né? Ninguém vai tirar emburrado, vai tirar tudo sorrindo. E se for, como diz... Na rede social, principalmente, por quê? Porque quer passar a boa imagem da família perfeita, mas na verdade é uma família, mas não vive como família, vive como um dos padrões da conveniência. Aí aqui fala mais, sem amor pela família. Tem gente que tem amor pela família, não. Nem por mãe, nem por pai, nem por filho, nem por esposa, nem por esposo, nem por ninguém. Se pudesse que todo mundo explodisse para lá, como diz, a pessoa que não quer nem saber, só quer saber de si. Tem gente assim. Mas que por algumas razões que são mais fortes do que, como diz, o desejo de estar sozinho ou sozinha, aí fica com aquela família ali, como eu já mencionei antes. Aqui, sem amor pela família, irreconciliáveis, ou seja, irreconciliáveis. O que é isso? A pessoa que não perdoa de jeito nenhum. A pessoa que não perdoa o erro do outro de jeito nenhum. E quando não é isso, é irreconciliável com Deus. Pense que coisa mais triste. A pessoa um dia ouviu falar do Senhor Jesus, sabe que o Senhor Jesus existe,
mas prefere estar no mundo para não abrir mão dos prazeres e das vontades do que estar na presença do Senhor Deus. Pense que tristeza. Que coisa. Aí a pessoa diz, que coisa nada, a vida é só uma. Eu tenho que aproveitar. Eu digo, tá. Ganhar alguma coisa que quer aqui e perder a alma lá na frente, pensa bem. Pensa bem. Aí tem gente que diz, vocês só se aproveitam do futuro só para estar falando isso. De que existe inferno, eu digo, mas ele existe. Ele existe. E eu não seria hipócrita de apenas pregar e não olhar para a minha própria vida. Eu não ia estar aqui fazendo um discurso de palavras de uma coisa que eu não cresce. Não. E não é só uma coisa que eu creio. É uma coisa que está na Bíblia. E se está na Bíblia, merece minha atenção e merece, como diz, a minha observação e é para minha própria admoestação. Se eu não dou ouvido ou se eu não quero, aí, como diz, o problema não é meu. Aliás, o problema é meu, eu. Agora, se eu dou ouvido e se aceito e se acato e se eu observo, aí o bem vai todinho para mim. É assim. Porque a plantação, se eu planto o que é bom, eu vou ter o que é bom. Se eu planto o que é ruim, eu vou ter as consequências dos meus atos. Porque nos tempos trabalhosos de hoje, como diz, a colheita da semeadura, ela está sendo tão mostrada, mas tão mostrada, tão exemplificada, que não precisa nem dizer muita coisa, que muitos já entendem. Aqui, nos últimos dias, haveriam, aqui fala, irreconciliáveis, caluniadores, o que é caluniador? Aquele que blasfema, aquele que faz de tudo para derrubar alguém, aí não encontra um argumento, aí ele cria. Tem gente que cria um argumento para derrubar outro, para ficar no lugar de outro, seja no trabalho, seja para destruir uma família, seja para ver o mal da pessoa. No mundo nós temos visto isso aí, é por isso que a Bíblia fala tempos trabalhosos, tempos difíceis. Porque não seria apenas acerca de comida ou acerca de inflação, não, é em todas as áreas da vida. Então, quando se fala aqui também irreconciliáveis, ou seja, a dureza de coração ia permear tanto que a pessoa não iria, é incapaz de perdoar outro, mas não perdoa de jeito nenhum. Aí o que acontece? Acontece que isso é tão perigoso, capaz de colocar em risco a própria salvação da pessoa. É muito perigoso isso. E eu sei que não é algo fácil perdoar, mas nós temos que fazer por onde expurgar isso da nossa vida mesmo. Porque se não fizermos isso, compromete a nossa própria salvação. Visto que a palavra do Senhor fala, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor nosso Deus. E lançando longe de si toda amargura, e não se prive da graça de Deus. Ou seja, o que é se privar? É a mesma coisa de, como diz, construir, vamos dizer, uma barreira assim, e tá dentro dela, como diz, e não pode receber a graça de Deus, porque fez a própria barreira. Ou seja, a barreira da inimizade que o Senhor Jesus derrubou, a pessoa quer manter na vida dela. Não perdoa, mas de jeito nenhum. Eu digo, e se fosse você no lugar da pessoa? Você ia se punir ou você ia querer ser perdoado? Aí as pessoas não pensam. Aí alguém diz, só sabe a dor quem passou. E eu digo, não há esse ser humano que não conheça alguma coisa sobre dor na sua vida.
A dor de ser rejeitado, ou traído, ou decepcionado, ou tratado com desdém, ou humilhado no trabalho, ou humilhado como criança, ou não bem visto como criança. Todo ser humano tem uma ideia do que é uma dor. Então, esse argumento não precede. Aqui fala caluniadores sem domínio próprio. Ou seja, o que é domínio próprio? Autocontrole de si mesmo, das suas emoções. Não agir impulsivamente. E sem domínio próprio é igual o quê? É igual um carro sem freio, como eu já falei. É um carro, como diz, bom, novo, mas sem freio. Sem freio. Aí digamos que liga o motor dele, ele vai sozinho. Sem freio. Aí vai parar onde? Eu duvido voltar a ter esse carro. Então, a vida de uma pessoa que não tem domínio próprio é como se ela entrasse num carro sem freio. Vai com a coragem, vai, como diz, enfrentar situações só com a cara e a coragem. Mas imagina sem o freio, imagina sem o equilíbrio, imagina sem saber, como diz, se controlar. Qualquer coisa tá brigando, qualquer coisa tá se exasperando, qualquer coisa mete murro na mesa, qualquer coisa quebra a cara de um. Quer dizer, é uma pessoa muito instável, muito imatura, porque briga por um cisco. Imagina se fosse algo mais grave, matava. E aí no final das contas, o que é que ia receber? Mais problema. Então, como diz, os tempos difíceis têm sido assim. Muita gente impiedosa, muita gente blasfema, muita gente que resolve, como diz, abertamente expor, como diz, que é contra o Senhor Jesus, que é contra bons princípios, que não aceita, que expõe a sua vida assim, da maneira que quer, do jeito que quer, e muita gente mesmo que quebra acordo, quebra a palavra com Deus, quebra tratado, quebra casamento, mata mulher, mata marido, mata filho, e nós temos visto aí, e nem preciso eu falar tanto, porque eu não gosto de fazer comercial dessas coisas, e depois, como diz, na mídia aí, no jornalismo se vê essas coisas. Então aqui, traidores, pessoas que traem, mas só em casamento não. Às vezes tem uma sociedade com um amigo, com um irmão de sangue, uma irmã, e aí a própria pessoa trai a outra, começando com lavagem de dinheiro, com coisas assim, e a outra irmã que confia, ou outro sócio que confia, fica lá de boca aberta, e como diz, viajando e gastando, e quando vai olhar, como diz, está lá o rombo, a empresa está, como diz, destruída. Por quê? Porque em todo lugar, como diz, o inimigo semeia para trair. Para que haja traição entre a comunhão de dois irmãos que têm uma empresa, ou de marido e mulher, como diz, quando um começa a fazer descaso do outro, aí daqui a pouco o homem acha o amor da vida dele, olha assim, só porque tá brilhando assim, só porque é mais nova, ou só porque é mais bonita, ou só porque às vezes o que ela dá ele não encontra em casa, como diz, seja uma boa palavra, seja uma boa atitude. Aí, como diz as Dalila, as peninas no mundo, tá por aí. E elas sabem fazer a cabeça. Quando não é isso, a mulher só recebe repúdio, só recebe repúdio. Aí, de repente, aparece seja de onde for, aí diz, não, você é talentosa,
Você tem beleza, você, como diz, é uma pessoa muito assim, aí pronto, aí a bagunça tá feita. Então, como diz, os tempos difíceis, porque em todos os âmbitos. Aqui fala, traidores, cruéis. Tem gente cruel? Tem. A gente não vê aí exemplos de reportagens onde a mãe ou o pai mal tem aquele bebê, esfaqueia, mata, corta pedaço, como disse, se possível, come, assa, sei lá, joga o resto fora, esconde na geladeira, não sei aonde. O que é isso? Crueldade. 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 É crueldade. O que é crueldade? Fazer de tudo para a pessoa sofrer. Para a pessoa, como diz, penar ali. Para a pessoa ali, quando não é isso, desconta nos pequeninos as frustrações. Aí, como diz, para quem inventou de ser pai, de ser mãe? Se não tinha amor para ser pai e ser mãe, certo que é uma coisa que às vezes é imprevisível. Mas se pudesse ser previsível, seja não, porque para colocar no mundo e depois querer jogar na janela, no cafezal, não sei aonde, então faz isso não, porque senão peca mais nas suas costas. É melhor não ter. Então aqui, traidores precipitados. Sim, tem muita gente que se precipita. E eu já dei um estudo sobre precipitação, como de gente que entra com cabeça e tudo, gente que se joga do espinhadeiro, ou gente que, como diz, que vai, como diz, com toda assim numa situação. São atitudes precipitadas. Uma pessoa que não é precipitada é uma pessoa mais sensata, é uma pessoa que pensa, é uma pessoa que, como diz, não age assim impulsivamente, sabe? Não diz assim, eu caso hoje com você, você é linda. Aí quando for daqui 1 mês, 2 meses, tá deixando pra lá, divorciou, já ainda é mais linda, encontrou o amor da vida. É umas coisas assim, como diz, que acontece, mas é tudo a precipitação. Não tenha precipitação em nenhuma área da sua vida que você vê que são de grande importância. Como, por exemplo, ter um casamento, como, por exemplo, se for abrir um negócio e ter uma sociedade, se, por exemplo, for comprar uma casa, como diz, essas coisas que são muito importantes na vida de um ser humano, não faça de forma precipitada. Pense, analise, ore e peça a direção do Senhor Deus, porque senão, como diz, se paga preço a mais, como diz, angústia a mais, problema a mais, porque simplesmente deixou o principal, que é consultar ao Senhor Deus. Aqui, traidores, precipitados, soberbos. Tem muita gente soberba. Não pode ser, digamos, uma gerente de uma pequena loja de roupa que a soberba já está lá em cima, meu Deus do céu. Manda e desmanda e, se possível, ameaça empregado. Mas que coisa! Que coisa! Quando não é isso, é porque, vem, como diz, ganhou um dinheiro na vida, aí fica, como diz, cheio de soberba, sim, sabe? Cheio de coisa. Mas que coisa é essa, meu Deus do céu? A soberba é o orgulho, foi isso que levou o querubim ungido à queda. Ele deixou a altivez crescer no coração dele. Ele disse, é como se ele olhasse e dissesse, eu sou lindo, eu sou poderoso, eu ando em pedras afogueadas, eu sou uma das criaturas que o Pai fez, das mais belas da terra. Então, eu com todo esse poder e minha glória, eu serei semelhante ao Altíssimo. Eita, que cobiça lá no topo de 1000% que não tem igual.
ser semelhante àquele que criou, uma criatura ser semelhante ao Altíssimo em poder, em governância, como dizem, teocracia, como diz, é um desejo assim muito, uma ambição muito grande. Aí tem gente que não tem uma ambição dessa natureza, mas tem uma ambição, por exemplo, de tomar a família de uma mulher, porque a família é bem-sucedida, porque é tudo rico. Aí tem aquela ambição de se possível, derrubar, matar alguém para ficar no lugar. Tem ambição em todos os lados, ela existe. Quando não é isso, como diz, dando passos além do que pode dar, né? Porque a pessoa tem que viver de acordo com o que ela tem. Se quer dar um passo à frente, dê, mas trabalhando. Não se endividando, não fazendo o que é errado, não se prejudicando, não se sabotando. Quer dar um passo à frente? Um passo que seja bom para você e que não prejudique ninguém, porque obter vantagens em cima da dor dos outros, como diz, é um inferno que você acumula para você mesmo. Então, cada um de nós, como diz, quer avançar, avança numa coisa boa. Quer a realização do sonho de uma casa, tem dinheiro não? Faça um extra. Como diz, venda alguma coisa, venda cosmético, venda comida, faça um extra. Trabalhe de forma honesta. E o Senhor abençoa, faça o que for necessário, mas de forma honesta. E o Senhor Deus abençoa. Aqui, traidores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Isso tem acontecido muito? Tem. Aonde? No meio dos ímpios? Não, no meio dos cristãos mesmo. Muitos são mais amigos dos prazeres, ou seja, enfatizam mais os prazeres do que ser amigos do Senhor nosso Deus. E o Senhor nosso Deus diz que aquele que se levanta para ter mais apego ou prazer às coisas do mundo, se autoconstitui inimigo dele. Então tem cristão que é assim. Eu vou dar o exemplo que sempre eu dou. Não, eu vou para a igreja na quarta-feira, a quarta da vitória, da benção. Eita, vitória. Eu vou ter vitória, eu preciso de vitória. É maravilha. Mas na quinta-feira, eu vou lá onde bate os bombos lá. Vou para lá. Eita, na quinta-feira. Na quarta é na igreja. Aí no domingo eu vou lá para a casa noturna lá. Aquela casa noturna, eu gosto muito de ir lá. Tem gente legal lá, tem gente bonita lá. Eu gosto de ir lá, pronto, assim. Aí quer dizer que... O que é que você quer da vida? Acha que a casa do Senhor Deus, uma vez ou duas, vai te fazer protegido ou protegida, abençoado? Ou que o Senhor Deus vai, como diz, se alegrar com você? Ou que você vai receber a sua bênção? Mas sabe não. Engana-se a si mesmo. Engana-se a si mesmo. Vai para uma festa, vai para uma coisa assim, vai para uma balada, não conhece ninguém, se envolve com alguém, pega uma AIDS, pega uma sífilis, pega uma coisa assim, e já uma vez era aquele que foi. O mundo está assim. Aqui. Tem mais amantes dos prazeres do que amigos do Senhor Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também desses. Sim, tem muita gente no mundo que tem cara de boazinha, de bonzinho. Pode ser um bom religioso, uma boa religiosa. Pode ser uma pessoa que diz assim, olha, eu te conheci, veio no meu coração para eu fazer de
tudo pelo teu bem, assim, para ser teu amigo, tua amiga. É uma pessoa assim que de repente começa a te bajular muito. Aí eu digo, cuidado. Porque a Bíblia diz que aquele que lisonjeia demais o seu próximo é o mesmo que está armando uma cilada para ele entrar nela. Então, como diz, tem só aparência de boazinha ou de bonzinho, como diz, pede o Senhor para te mostrar. De repente a moça começa a namorar um rapaz. E ele vai, conquista aquela moça, mas ele não tem um semblante bom. O que é que faz a moça ou a mãe da moça? Ore, minha filha. Ore, porque de repente quer só conquistar a beleza e não quer desfrutar da realeza que conquistou. Quer, como diz, fazer coisas que só Deus sabe. Então, em tudo temos que ter cuidado. Então, como diz, é o discernimento dado pelo Senhor, experiência de vida, observância. Observe, quer saber? Como diz, se o namorado de sua filha, ou seu mesmo, ou alguém que você se relaciona e pretende casar, você quer saber como é que é essa pessoa? É você observando como ela trata a família, ou fala da família, como diz, se os planos dele ou dela, da pessoa que você está se envolvendo, como diz, inclui você, se é coisas boas, se são planos bons, como diz, se trata você bem, como diz, entre quatro paredes e não só em público, então tudo isso deve ser observado. Aí eu digo, se tem muita coisa assim, comprometedora, caia fora, saia. Porque é melhor um choro hoje do que um choro perpétuo amanhã. Aqui. Então, muita gente com aquela aparência de piedade, sim, que parece uma pessoa muito boa, que parece ser muito coitada, sim. Cuidado. Cuidado. Existem pessoas piedosas? Existe. Existem pessoas necessitadas? Existe. Não é todo mundo, não. Mas a gente deve ter cuidado. E outra coisa, cada um precisa aprender a pôr em prática uma coisa que já sabem. Tem gente na sua vida que, como diz, só deve fazer parte do seu bom dia, ou da sua boa tarde ou boa noite. Outros só podem fazer parte da sua vida lhe fazendo uma visita e tchau. E você não faz como Ezequias mostrando todo o esplendor que conquistou não, tá certo? Você recebe a pessoa bem, boas conversas e tchau. Como diz, e tem gente, como diz, que para fazer parte da sua vida, até a família, se for, como diz, unida, pessoas de bem, tudo bem, mas até eles mesmos, como diz, o certo é cada um em seu lugar. Agora, quando uma mãe precisa, quando um irmão precisa de uma ajuda, Deus o livre, está no hospital, uma coisa assim, então eu não devo me afastar não, eu devo que arcar com a responsabilidade, porque aquela dona ali foi que o Senhor me gerou nela, como diz, para eu vir à existência, o Senhor permitiu, foi quem me criou, ou foi quem me ajudou, então, como diz, eu não posso ser ingrato não. Então a vida tem que se ter equilíbrio, mas equilíbrio com discernimento. Aqui, são esses os que introduzem
pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Ou seja, aqui também está falando de pessoas que se diz ser da igreja, ou que às vezes é, e você está só, e de repente diz assim: eu vim te visitar, eu vim te fazer uma visita. Vem sozinha a pessoa, vim te fazer uma visita, você aceita? Aí você no coração, como diz, aberto, vai, deixa entrar. Digamos, é uma mulher casada ou é uma moça, aí chega, digamos, um presbítero ou alguém assim da igreja, a parte masculina, aí diz: não, eu vim visitar a irmã, eu vim visitar. Aí se você tiver só, você diz assim: Deus abençoe, viu? Mas agora eu não posso atender sua visita não, não diz nem que tá só. Não posso atender sua visita agora não, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Se for, como diz uma moça, e vem um rapaz visitar só, você às vezes está cortejando ali, como diz, também não deixa entrar e você estando sozinha não, na sua casa não. Não. Porque não é uma conduta certa, é uma conduta arriscada para a sua vida. Pode ser uma pessoa de bem, sim. Mas uma pessoa de bem vendo que outra tá só, não vai querer assim tá entrando na casa, não. Se veio para ajudar ou alguma coisa assim, do portão mesmo ajuda, da porta, seja lá de onde for, e vai-se embora na paz. É assim. E principalmente pessoas que diz assim: quero ter amigos, conhecer amigos, aí vai para as redes sociais, aí conhece não sei da onde, quando não é para casar, é para, vamos dizer assim, dizendo que quer ser amigo, que quer ser amiga. E eu digo: olha, tem cuidado. Porque a tecnologia, ela é muito boa quando ela é bem usada. Mas vocês sabem que também tem sido usada para o mal. Gente que está por trás daquela foto ali que não é aquela pessoa. Ou às vezes mas é uma pessoa assim perigosa ou perigoso. Nós temos que ter cuidado. Não vou visitar você aí onde é a sua casa. Eu tô querendo demais te conhecer. Aí você marca e diz assim: quer me conhecer? Então de frente à delegacia. De frente à delegacia, como diz, que fica bem pertinho da minha casa. De frente à delegacia. Aí se for uma pessoa de boa índole, vai. Mas se não for, nem chega lá, diz assim: então deixa para outro dia. Porque eu queria muito ir na sua casa. Aí você diz: não, mas na minha casa eu não recebo assim visita assim facilmente. Você pode falar, porque o direito é seu. Para receber mesmo a visita assim na minha casa, sim, tem que ser a graça do Senhor nosso Deus. E como diz, mandada ou mandada pelo Senhor. E como diz, ter discernimento. Eu quero lhe mais de conhecer ao vivo, meu Deus do céu. Aí diz, como diz, que a paixão tá grande, que quer casar, que quer não sei o quê. Promete o céu, promete tudo, Jesus. E não foi o que o diabo fez? Usou, como diz, nem a palavra foi, porque ele não tem esse direito. Mas ele disse assim: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorar. Disse. Isso não está na Bíblia de adorar o inimigo e ele dar o mundo inteiro para a pessoa. Agora que existe pactos e outras coisas, existe. Mas não vou entrar no mérito da questão. Aí a pessoa vai e diz: então vamos nos encontrar lá de frente à delegacia. Tem uma delegacia bem
porta aqui da minha casa. Aí vamos ver se vai. Aqui, e digo mais, quem é pai e mãe, que tiver filha adolescente, não é que minha filha conheceu uma amiguinha adolescente, é de outro lugar, parece que é uma pessoa boa. É como diz, vou deixar minha filha ir na casa dessa amiga para dormir. Vou deixar o meu filho ir nesse encontro desses amiguinhos dele. E eu tô dizendo não, deixa não. Deixa não. Porque o mal tá grande. Deixa não. Para ser amigo do seu filho ou amiga da sua filha, como disse, você tem que ver primeiro de longe na rua. Se Deus te der paz, aí você pode fazer um convite para ir na casa um dia. Um dia assim, para entender que não é para ir direto. É assim. Aqui fala mais. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada. São reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Então quer dizer, uma hora o camuflado ou a camuflada se descobre qual é a pele dele ou dela. Como diz, a pessoa não fica camuflada nem camuflada a vida inteira. Uma hora se é revelado. E como diz, a maioria com mente depravada. O que é mente depravada? Com toda espécie de pensamento errado, distorcido, maligno, malicioso, maléfico. Entendeu? Tem gente, a psicologia até classifica esquizofrênico, psicopata, tanta gente. Se for os de casa é diferente, porque você já conhece e nasceu assim, não tem problema, mas da rua você não conhece. Então, cuidado para não ser uma vítima. Então, cuidado. Aí aqui é o outro lado da questão. Aqueles que têm vivido sob vigilância. De quê? De sua própria vida, sua família, sua casa. Mas você que tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta superação suportei, mas perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Aqui é Paulo falando com Timóteo e dizendo, você se lembra do que eu passei? Continue praticando os meus ensinamentos. Observe a minha conduta. Observe que eu estou focado na fé, Timóteo. Seja também focado na fé. Seja também focado no que é bom. Como diz, aprenda a ter paciência. Aprenda a ser perseverante. Aprenda, como diz, com o amor do Senhor Deus. Aí tem gente que diz, eu não quero nem saber de amor, que amor não existe. Eu digo, olha, preste atenção. Eu entendo que se há muitas frustrações nessa área. Mas se você diz assim que não quer nem saber, fique sabendo que você está desfazendo parcialmente do Senhor Deus, porque Deus é amor. E o amor do Senhor que Ele quer que você aprenda é bem superior a um amor de um homem para com uma mulher, de uma mãe para com um filho, de uma filha para com uma mãe,
é um amor diferente de um irmão de sangue para uma irmã de sangue. É bem diferente, é superior. É um caminho excelente. A pessoa que aprende a ter o amor do Senhor Deus na vida, o ódio não domina mais essa pessoa. A pessoa que aprende a ter o amor do Senhor Deus na vida, ela não é mais, como diz, vitimizada de tanta dor, porque aprende a ter discernimento e a lidar com situações e fazer delas aprendizado e não fazer delas dar um empoderamento para que, como quem diga assim, é o meu fim, agora acabou comigo. Não. 1 Coríntios 13, é só ler a importância do amor. O apóstolo Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu tivesse toda a ciência, todo o conhecimento, desse o corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, de nada seria. Seria como um tino que tine, sabe? Sabe o que é um sino que tine? Digamos, um pilãozinho que tiver de metal. Aí põe nele uma coisa que faz tim, 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 que faz aquele barulho que chega, incomoda a cabeça. Pronto. Seria como um sino que tine, ou seja, sem essência, sem significado, sem, como diz, sem valor algum. Aí diz o amor, a descrição do amor do Senhor Deus, como é em 1 Coríntios 13. Ele não se ufana, não se ensoberbece. É um amor que, como diz, não se folga com a injustiça, mas sim com a verdade. Como diz, não é ciumento, não é, como diz, aquela coisa, vamos dizer assim, que oprime. Não, pelo contrário, quem tem o amor do Senhor está livre de todo medo. A Bíblia fala. E diz mais a durabilidade desse amor. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor de Deus. Tudo crê, sim, porque a fé, a esperança e o amor andam juntos. Tudo crê. Tudo sofre, sim. A pessoa que ama, ela muito sofre. Mas se aprende a perdoar, como diz, é uma pessoa livre. É uma pessoa que vai entender que na vida tem todo tipo de aflição, mas que não deve se deixar com que as aflições e as injustiças que sofreram venham moldar você a ser uma pessoa má ou seca. Não. É aprender da maneira mais positiva possível. Vou ler mais aqui sobre o amor. É paciente, é bondoso, não é invejoso, não se vangloria, não é orgulhoso, não maltrata, não procura seus interesses, não se exaspera, que quer dizer não se ira facilmente. Pessoa que ama não é uma pessoa que vive irada, meu Deus do céu. Que diz que ama e diz, eu amo a Deus e eu odeio o próximo. Aí o Senhor diz, João diz, é mentiroso, mentirosa. Aqui, não guarda rancor. Não. Pode até se lembrar do ocorrido, mas como uma coisa que passou na vida, mas que não tem mais pesar. Não te traz mais sofrimento. Aqui, o amor não se alegra com injustiça, mas com a verdade. Aí a durabilidade dele, tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. Quem é que tem esse amor? Por você ou por mim? Tem alguém? Tem. O próprio Senhor Deus que nos criou. Mas um ser humano não pode me amar, não? Eu digo, pode. Mas se mostrar alguma imperfeição ou você se decepcionar, você precisa se lembrar que facetas do amor do Senhor Deus, que são atribuídas no campo humano, tem falhas. E você deve aprender a relevar e lidar com elas. Principalmente se eu disser uma coisa que tem gente que vai dizer assim, não, eu não acredito. Quando o Senhor Jesus diz na sua palavra, Mateus capítulo 5 do 43 ao 48, diz assim, vocês ouvem por aí que só deve amar vocês e odiar quem odeia vocês. Eu digo diferente, vocês devem amar quem odeia vocês. Vocês devem fazer o bem a quem vos fazem o mal, e vocês devem orar pelos que vos maltratam e praguejam. Pronto. Quer demonstrar amor, que tem amor de Deus? Essa é a prova, essa é a prova. Aí quando você vê um ser humano, como diz, mais ou menos vivendo assim, você pode crer que foi um ser humano que muito sofreu, mas aprendeu positivamente. Aprendeu que preservar a ira ou o rancor só acaba de destruir o resto da vida que tem. Aprendeu que todas as pessoas podem errar. E aquele que erra, como disse o próprio Deus, pode dar uma segunda chance e perdoar. Então quem sou eu para dizer que para mim nunca haveria perdão? Então, como diz, a pessoa que tem o amor do Senhor, esta é a prova. Aí, às vezes, a pessoa diz, eu estou buscando ao Senhor de verdade. Eu digo, muito bem. Eu estou lendo a palavra, eu digo, ótimo para você. Estou colocando ela em prática, eu digo, excelente. Mas lá no meu trabalho, eu lido com pessoas que são terríveis, são inamáveis, são ruins, falam do Senhor Deus, e eu não entendo o que é isso. Aí eu vou te explicar, é Deus pondo à prova toda a tua espiritualidade. É o Senhor Deus pondo à prova se tu tens amor ou se ainda está em falta. É o Senhor pondo à prova e também lembrando a cada um de nós de fazer algo que Ele mesmo fez. Porque para começar, humano nenhum merecia redenção. Estávamos destituídos da presença do Senhor por causa dos nossos próprios delitos e pecados. É o que diz a palavra do Senhor, se eu não me engano, Efésios capítulo 2. Então, como diz, quando você está buscando a presença do Senhor, como diz, com todo o seu coração, aí de repente aparece no teu caminho, como diz, uma pessoa que do nada ou pela inveja te odeia, ou uma pessoa que te persegue, ou uma pessoa que aqui fala que fica te praguejando, amaldiçoando, como diz, esse tipo de coisa, pode ter certeza que é o Senhor Deus permitindo, mas não é para te tirar do sério não, é para ver, para te provar e para que essas pessoas vejam através de você que realmente o Senhor Deus transformou a sua vida. Então o Senhor Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, ou seja, por aí, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo.
Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem e tratar bem os que praguejam, os que maldizem, para que vocês venham ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque se vocês fizerem o bem só a quem faz a vocês, que recompensa vocês vão ter? Qual é a diferença que vocês vão mostrar? O que é que tem de mais? Não faz o ímpio também o mesmo, os publicanos? E se apenas fazem com os seus irmãos, os que estão fazendo demais, outros não fazem do mesmo jeito, portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial que está nos céus. Pronto. Se você diz, estou munido do amor do Senhor, eu digo muito bem, o poderoso ouviu, vai te pôr numa prova para saber se está munido do amor do Senhor mesmo. Aí quer dizer, amar o inamável, ou seja, aquele que te odeia. Mas tu tá ali, como é que é amar o que me odeia? Orando, fazendo bem. Se vier com a resposta ruim, você diz que Deus te abençoe. Aí você pode dizer, você pode ser meu inimigo, mas eu não sou seu inimigo, não. Eu não sou sua inimiga. Eu vejo você como uma pessoa de muito talento. Você não precisa se corroer com a inveja. Você não precisa se corroer porque observa nos outros algo que você tem até de melhor e ainda não olhou a si mesma. Já observou? É a pessoa que tem sabedoria. É uma pessoa que já é, como diz, vivida. É uma pessoa que aprendeu, que chorou, que foi ferida, que foi rejeitada, foi tratada com descaso, mas sobreviveu. Não como um animal selvagem, indomável, não. Mas como alguém maduro. Como alguém que, como diz, vê as coisas numa perspectiva diferente, numa visão espiritual e não carnal. Os que mais odeiam são os que mais necessitam de amor. Os que mais perseguem são os que mais necessitam de se sentirem valorizados e não conseguem sozinhos. Os que mais praguejam são os que mais sofrem com a síndrome da inveja. E os que mais, como diz, amaldiçoam, foram porque foram muito rejeitados, foram porque foram muito injuriados, muito tratados como nada, e não têm a maturidade, e não alcançou ainda de superar isso, e aí a forma de se, vamos dizer, livrar-se disso, 1%, é fazendo o que aconteceu com ele ou com ela na vida dos outros. Então, pessoas assim são as que mais precisam do Senhor Jesus. Sei que nós não podemos fazer papel, assim, absoluto de psicólogos ou não, mas de pessoas maduras sim, porque a maturidade é uma coisa que todo ser humano precisa alcançar. E ele começa a alcançar quando começa a observar as coisas, não só no âmbito negativo, não só no âmbito, vamos dizer, mal, não só no âmbito ruim, mas começa a observar daquilo ali lições maravilhosas, extraordinárias que você pode aprender e transmitir para outros. Aqui, já quase encerrando, glória a Deus. Aí Paulo contando a Timóteo da paciência,
do amor que ele aprendeu a ter, que ele era irascível. Mas o Senhor deu a ele amor. Ensinou ele a amar as almas. Aqui fala, quanta perseguição suportei, ele fala. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, sim. Sempre terá a fé posta à prova. Mas aí quem lê a palavra do Senhor, a palavra vai vir logo à mente. E aí você vai saber o que fazer. Contudo, os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu do Senhor, das coisas, da convicção que você tem, naquilo que você aprendeu do Senhor, de coisas boas, de coisas frutíferas, de coisas que são verdadeiras, de coisas que são dignas, que ocupem o seu pensamento. Aqui, porque desde criança, Timóteo, você conhece as letras sagradas, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada pelo Senhor Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, sejam aptos, plenamente preparados para a boa obra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então tem gente que fala, eu amo Deus, eu quero é Deus, oh maravilha Deus, e tudo Deus. Aí precisa aprofundar muito na fé, amadurecer, crescer, e o Senhor vai pôr a prova, não para mostrar que você está em falta, mas para dizer, olha, você quer ter amor por mim? Não se esqueça dessa parte. Não se esqueça de amar os inamáveis. Não se esqueça de fazer o bem a quem te fez o mal. Não se esqueça como diz, de não revidar. E se for falar alguma coisa para alguém que te falou mal, você diga algo bom. Algo bom e verdadeiro, assim, que seja do seu interior e que a pessoa ainda não observou. É assim. Então, que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Eu esqueci de deixar o título desse sermão, que na verdade foi Instruções do Senhor para nós. Então, esse é o título que eu deixo. Instruções do Senhor para nós nos dias trabalhosos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida de todos que forem porventura assistir, ouvir esta palavra por algum meio, alguma maneira. E quero dizer que o Senhor Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Ele tem poder de fazer maravilhas em nossa vida. Entrega a tua vida, o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Que o Senhor Deus, ó Pai querido e eterno, amantíssimo Deus e eterno Pai, Senhor dos senhores, Rei dos reis, eu te peço a tua bênção sobre a vida de todos, Senhor. Eu te peço a tua graça, eu te peço, ó meu Deus eterno, a libertação, eu te peço a cura emocional, a cura, Senhor, ó meu Deus, no corpo físico. Eu te peço que aonde, porventura, a minha voz chegar, ó meu Deus, que o Senhor chegue antes com a paz. Ó meu Deus, a paz aonde precisa.
Ó meu Deus, o ânimo aonde precisa, o vigor aonde precisa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Amém.